Muito bem, então nós vamos dar continuidade, né, àquela revisão da teoria do consumidor. Eu estou com a esperança que hoje ou no mais tardar amanhã a gente conclui essa revisão. Tá? Então deixa eu só lembrar, né, dos pontos que a gente abordou até aqui. Então nós estamos falando da teoria do consumidor, né, porque a gente vai usar ela, especialmente na primeira parte do curso, vai usar alguns detalhes dessa teoria. Eu acho que é bom a gente ter ela sólida, né, ter consolidado essa teoria. Então a primeira coisa, né, quer dizer, então para nós, né, o consumidor vai ser um agente cuja função vai ser escolher uma cesta de bens, quanto ele vai consumir de cada bem ou mercadoria, né, disponível em uma economia. Tá? Bem, o conjunto das cestas de bens, né, que são factíveis do ponto de vista físico ou de por qualquer restrição que seja sempre seja tratada fora do nosso modelo, a gente costuma chamar de conjunto de consumo. E no nosso caso, quase sempre, né, salvo raras exceções, para a gente o conjunto de consumo vai ser o conjunto dos bens com consumos não negativos. Né? Então, no nosso caso de dois bens, vai ser o quadrante positivo do diagrama cartesiano. Né? Se forem n bens, tá? Então vai ser o conjunto dos vetores de pontos com componentes não negativos. Dito isso, a gente depois pulou aqui para falar de preferências, né? E basicamente a gente definiu essas relações de preferência, né, que nós estamos considerando aqui conceitos primitivos. Esse símbolo aqui significa estritamente preferido, né? Então se eu digo que a cesta X coloco esse símbolo e a cesta Y à direita, eu quero dizer que X é preferido a Y, né? O nosso consumidor, se tiver que escolher entre X e Y, ele vai querer escolher X, né? Esse símbolo aqui representa o sinal de indiferença. Se o nosso consumidor tiver que escolher entre X e Y, ele escolhe qualquer uma, é indiferente para ele, né? E esse símbolo aqui representa o que a gente chama de preferência fraca, né? E ele significa que se eu coloco que X, esse símbolozinho Y, eu quero dizer que X é ao menos tão boa quanto Y, quer dizer que eu estou dando uma informação dizendo que ou X é preferido a Y ou X é indiferente a Y. Né? E eu falei para vocês que para definir nossos conceitos é melhor usar essa relação de preferência fraca, embora ela não seja a relação, digamos assim, mais intuitiva, né, que a gente possa ter. Tá? Bem, feito isso, nós começamos a colocar algumas hipóteses sobre as preferências, né? E as hipóteses mais assim fundamentais da teoria do consumidor, no sentido que se a gente fugir dela, a gente sai, né, da ortodoxia da microeconomia, se é que a gente pode falar isso, né? Sai do que a gente entende por teoria microeconômica hoje, são as hipóteses de racionalidade, né? E as hipóteses de racionalidade simplesmente diz que as preferências são completas. Isso quer dizer, para quaisquer duas cestas de bens que estejam dentro do nosso conjunto de consumo, que sejam consideradas factíveis por restrições não econômicas, para quaisquer duas cestas de bens com essas características. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, tem um ruidinho de fundo que sempre aparece aqui. Eu acho que vocês não estão ouvindo, mas a mim incomoda. Eu fechei a janela, que reduz bastante. Bem, então para quaisquer duas cestas de bens que estejam no nosso conjunto de consumo, o nosso consumidor é capaz de dizer, né, como ele compara essas duas cestas de bens, né, se ele prefere uma ou outra ou se ele considera as duas indiferentes entre si. Não existe não sei o que eu quero, né, segundo essa hipótese de preferência racional. E a segunda hipótese é de transitividade, né? Se um consumidor considera X ao menos tão boa quanto Y e Y ao menos tão boa quanto Z, então o nosso consumidor também vai considerar X ao menos tão boa quanto Z. Né? Essas hipóteses elas podem parecer razoáveis à primeira vista, né? Mas de fato elas têm as suas limitações, né? Elas não são estritamente realistas, os psicólogos mostram isso e às vezes até por um pouquinho de intuição a gente pode ver, né? Nem sempre a gente é capaz de comparar
imediatamente duas alternativas de consumo que estejam muito distantes da nossa experiência de consumo habitual, né? Então, nem sempre a gente sabe se a gente prefere essa alternativa ou aquela. Mas para efeito, na verdade, e todo mundo que adota essas hipóteses tem a noção de que elas são não 100% realistas, mas o que quando a gente faz teoria microeconômica tradicional, a gente supõe que elas sejam boas aproximações e sejam realistas no sentido que elas vão ser muito boas para descrever o comportamento das pessoas, né? Ainda que as pessoas não tenham exatamente preferências estritamente racionais, né? Elas se comportam como se tivessem, ou em larga medida elas refletem, nas decisões relevantes a gente pode assumir que elas tenham essas preferências racionais, né? Tem um debate aí grande sobre isso, né? E a minha intuição é que quando a gente está pensando modelos de longo prazo, eu acho que a hipótese de racionalidade é muito razoável, né? Em modelos de curto prazo, especialmente quando a gente está discutindo questões macroeconômicas, de ciclo, talvez um dos fatores, né, de ciclos, de instabilidade econômica, seja o fato de que no curto prazo essas hipóteses talvez não se verifiquem, né? Nós não sejamos tão racionais no curto prazo. Nós tomamos decisões muito por impulso e demoramos para aprender a corrigir essas decisões, né? Mas enfim, no nosso curso aqui a gente vai assumir, né, essas hipóteses de racionalidade ao longo de todo o curso, salvo eu fizer alguma menção ao contrário, que eu acho que eu não vou fazer, tá? Só para adiantar para vocês. Pois bem, só adiantando, né? Daí então nós vimos que a gente pode representar as preferências, né? Então essa notação de preferências ela é útil para discutir conceitualmente preferências em si, mas na hora de operacionalizar, né, para representar escolhas, sistemas de agentes escolhendo, ela começa a ficar meio desajeitada e a gente tem algumas outras representações que são úteis para a gente, né? E a primeira delas, né, é a representação através de curvas de indiferença, né? Tecnicamente, uma curva de indiferença ela vai ser associada a uma cesta de bens, é o conjunto das cestas de bens que é indiferente a essa cesta de bens de referência, né? E se eu tiver no nosso caso de dois bens, né, que a gente vai usar para ilustrar graficamente os nossos resultados, uma curva de indiferença vai ter uma cara como essa aqui, né? Vai ter, enfim, a gente vai de fato adotar daqui a pouco, a gente adotou algumas hipóteses, né, que fazem com que as curvas de indiferença sejam efetivamente curvas, né? E tem caras como essa aqui. Eu vou recordar essas hipóteses de qualquer maneira, né? Pois bem, então agora deixa eu ver aqui. Eu fiz um roteiro que eu estou pulando de slides das apresentações anteriores, né? Então, uma outra forma de representar, tá, as preferências que para a gente vai ser muito útil é a representação, bem mais para frente, aqui, né, através de uma função de utilidade, né? O que é o legal dessa representação, que ela é uma representação numérica, e com essa representação numérica a gente pode fazer conta, né, usar o que a gente sabe de cálculo e assim por diante. E uma função de utilidade, ela é uma função que atribui, né, a todas as cestas do conjunto de consumo de um consumidor, tá, números, né, e esses números são atribuídos mantendo uma consistência com as preferências do consumidor, né, esses números são chamados de utilidade, né? E a função de utilidade é tal que ela atribui utilidades mais elevadas para cestas mais preferidas, utilidades menos elevadas para cestas menos preferidas, e se duas cestas de bens forem diferentes entre si, essas duas cestas de bens elas vão receber o mesmo nível de utilidade, né? E vale o caminho de ida e de volta. Então eu vou ter assim eu tenho uma representação adequada das preferências numericamente, né? Se eu pensar que a utilidade é uma nota de preferência, né, que o consumidor atribui aos diversos bens, tá? Quando eu comparo os valores que ele atribui, né, de utilidade a cada um dos bens, né, qual bem tem valor maior ou menor, eu tenho exatamente a mesma informação que eu teria se eu me perguntasse perdão, falei bem não, em cesta de bens, né? Eu estou comparando duas cestas de bens. Então, olhando, né, se a utilidade atribuída a uma cesta de bens é maior do que a utilidade atribuída a outra cesta de bens, eu vou ter a mesma informação que eu teria se eu perguntasse se o meu consumidor prefere a primeira cesta de bens
a segunda cesta de bens. Tá? É a mesma informação que é dada nos dois contextos. Né? Bem, eu queria dar aqui, eu só estou tentando acompanhar aqui minhas anotações. Perfeito, deixa eu vamos pular aqui um pouquinho. Uma outra coisa que a gente viu, né, é que do jeito que a gente definiu função de utilidade, a gente só está preocupado que a função de utilidade gere a mesma classificação de preferências que o consumidor. Isso faz com que, se uma função de utilidade ela representa adequadamente as preferências de um consumidor, tá? A mesma função de utilidade ela vai, qualquer transformação monotônica dessa função de utilidade também vai representar adequadamente as preferências desse consumidor. Né? Então isso aqui é uma coisa que é bom a gente ter fixado. E finalmente, né, e condizente com isso, finalmente não, tem mais coisa a falar de utilidade, tá? Eu acho que eu já vou pular para essa mais coisa aqui, só me dê um tempinho. Tá. Associado à função de utilidade, nós definimos um conceito, né, que era o conceito de taxa marginal de substituição. Né? A taxa marginal de substituição, ela basicamente, né, ela me diz, deixa eu pegar um slide anterior, né, se eu fizer uma variação muito pequena no consumo do bem X, qual que é a variação no consumo do bem Y, que deve ser acompanhada dessa variação no consumo do bem X, para que o meu consumidor permaneça com o mesmo nível de indiferença. Né? Mais precisamente, vai ser a relação entre essa variação no consumo do bem 2 sobre a variação no consumo do bem 1. Né? Eu falei bem X e bem Y, né? Deixa eu voltar aqui. Então a taxa marginal de substituição ela vai dizer qual que é a razão entre a variação no consumo do bem 2, que é necessária para trazer o meu consumidor de volta à mesma curva de indiferença em virtude de uma pequena variação no consumo do bem 1. Né? Graficamente, a taxa marginal de substituição simplesmente é o coeficiente angular, né, da linha reta tangente à minha curva de indiferença. E matematicamente, a gente viu a taxa marginal de substituição, ela pode ser expressa como uma razão entre as utilidades marginais. Né? O que é a utilidade marginal? A utilidade marginal do bem 1 é a derivada parcial da minha função de utilidade em relação ao consumo do bem 1, e a utilidade marginal do bem 2 é a derivada da minha função de utilidade em relação ao consumo marginal do bem 2. Então é isso que a gente queria dizer. Esse é um resultado numérico, né, que diz que a taxa marginal de substituição é a razão entre a utilidade marginal do bem 1 e do bem 2. A variação no consumo do bem 2 que eu preciso realizar para uma variação por unidade de variação no consumo do bem 1 é igual a essa taxa, né? Desde que a variação no consumo do bem 1 seja bem pequenininha. Tá? Então esse aqui era o nosso conceito de taxa marginal de substituição. Bom, então com isso nós temos curva de indiferença, função de utilidade, que vão ser basicamente as ferramentas no nosso arsenal para representar as preferências. Tá? A gente ora vai falar de preferências usando aquela notação mais abstrata, né? Mas muitas vezes, muito frequentemente, a gente vai representar as preferências através de curvas de utilidade, e muito mais frequentemente ainda, ou tão frequentemente quanto, né? A gente também vai representar as preferências usando a função de utilidade. Né? Então curvas de indiferença e função de utilidade a gente vai usar bastante. Né? Mas deixa eu voltar um pouquinho, porque a gente não falou apenas só sobre isso, mas também nós comentamos que nós fazemos, né, hipóteses, além do conceito de função de utilidade e de curva de indiferença. Nós usualmente nos nossos modelos nós adotamos algumas hipóteses adicionais à hipótese de racionalidade. Né? A primeira hipótese, que é quase tão frequente quanto a de racionalidade, né? Então a gente poderia até colocar junto, é a chamada hipótese de continuidade. De fato, eu preciso da hipótese de continuidade para ter certeza
eu fui meio rigoroso, né? Usualmente a gente faz a hipótese de continuidade para, entre outras coisas, garantir a existência de uma função de utilidade, né? Eu defini agora há pouco a função de utilidade, mas eu não disse se eu consigo construir ou não essa função de utilidade, né? Existe um teorema que eu não mostrei para vocês, falei que é tecnicamente complicado e não esclarece muita coisa, de qualquer maneira, assim, do ponto de vista econômico não acrescenta muito, né? Mas que mostra que se eu assumir que as preferências são contínuas, né? A minha função de utilidade minhas preferências elas serão representáveis por uma função de utilidade, essas preferências, e mais, né, elas podem ser representadas por uma função de utilidade contínua. E a gente gosta de funções contínuas, né, porque elas são melhores de serem trabalhadas. Então, ótimo, né? Então, o que vem a ser essa hipótese de continuidade? Só mostrando graficamente para vocês, imagine que tenha duas cestas de bens aqui, né, a cesta X e a cesta Y, que sejam tais que X seja ao menos tão boa quanto Y. Tá? Então, a hipótese de continuidade diz o seguinte, ó, eu consigo construir uma vizinhança ao redor de X, né, um conjunto de cestas que seja distantes de X, de uma distância menor ou igual a uma distância pré-estabelecida, tal que nessa vizinhança todas as cestas ao redor de X sejam preferidas a Y. Se X é preferido a Y, existe um conjunto de cestas suficientemente próximas de X que todas elas são preferidas a Y. Né? Essa vizinhança pode ser pensada como um círculo, né? Usualmente representado como um círculo aberto. Talvez seja melhor a gente pensar assim, né? Então eu consigo construir um círculo aberto ao redor de X, tá? No qual qualquer cesta sobre esse círculo vai ser preferida a Y. Né? E ao mesmo tempo, me diz a hipótese de continuidade, eu consigo construir um círculo aberto ao redor de Y que seja tal que X vai ser preferida em qualquer cesta sobre esse ciclo aberto. Essa hipótese de continuidade é uma hipótese meio técnica, embora pareça razoável, né? Enfim, eu não sei se é questionável se ela é razoável ou não, enfim, de novo, pode ter casos em que os psicólogos apontam e ela não se verifica, mas é razoável imaginar que isso aconteça mas ela é colocada exatamente para garantir que a gente possa representar nossas preferências através de uma função de utilidade. Ela tem uma função aqui prática, né? A gente consegue operacionalizar nossos modelos com essa hipótese. Tá? Depois dessa hipótese de continuidade, nós temos eu apresentei para vocês um outro conjunto de hipóteses que são as hipóteses de não saciedade. Né? Onde elas estão aqui? Aqui, tá? As hipóteses de não saciedade, elas são introduzidas no nosso modelo para a gente ter realmente um problema econômico, né? A gente quer que as pessoas tenham necessidades ilimitadas frente aos recursos escassos, né? Ou pelo menos que os recursos com os quais a gente se defronta não sejam suficientes para satisfazer as necessidades das pessoas, tá? E usualmente, então, para gerar uma situação como essa, uma coisa que a gente pode fazer, as pessoas não são saciáveis, elas sempre querem melhorar, sempre é possível melhorar a vida delas, né? E eu falei em 4 hipóteses de não saciedade, né? 2 hipóteses mais abstratas e 2 hipóteses um pouco mais concretas, que são chamadas hipóteses de monotonicidade, né? Então nós tínhamos uma hipótese de não saciedade global inicialmente, né? Que é uma hipótese que de fato é pouco operacional e usualmente a gente usa hipóteses mais restritivas do que essa, que simplesmente diz o seguinte, olha, para qualquer cesta de bens no meu conjunto de consumo, existe uma outra cesta de bens que lhe é preferida. Sempre dá para melhorar o meu consumidor, tá? Mas não diz se dá para melhorar com saltos pequenos ou com mudanças muito grandes no padrão de consumo desse consumidor, nada disso. Essa hipótese ela não gera muita operacionalidade e ela usualmente é substituída por uma hipótese mais restritiva e que gera um pouco mais de capacidade nossa de obter resultado, que é a hipótese de não saciedade local, né? E essa hipótese de não saciedade local diz o seguinte, qualquer cesta de bens que você considere no conjunto de consumo de um consumidor, tá? Existe, e para qualquer vizinhança que você desenhe em torno dessa cesta de bens, nessa vizinhança existe, tá, uma cesta de bens que é preferida a essa cesta de bens de referência, né? Então, essa hipótese simplesmente dá para dizer o seguinte,
dá para melhorar o meu consumidor com movimentos muito pequenos, com mudanças muito pequenas de consumo, tão pequenas quanto você queira. Desde que você permita que eu possa mudar o consumo do meu consumidor em qualquer direção, ou seja, mudando o consumo de qualquer um dos bens, tá? Eu consigo fazer o meu consumidor ficar melhor fazendo mudanças minúsculas, né, no consumo desse consumidor. Né? Tá pertinho dele, tem uma de cada cesta de bens, né, colada a cada cesta de bens, tem pelo menos uma cesta de bens que lhe é preferida. Tá? Essa hipótese aqui ela já é mais funcional, ela é muito usada em modelos de equilíbrio geral. Muitas vezes a gente não precisa mais do que essa hipótese, né, então a gente usa com muita frequência. Mas, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente faz hipóteses ainda mais restritivas que simplificam a nossa vida. Né? Entre as hipóteses mais restritivas estão as hipóteses de monotonicidade, que são hipóteses muito comuns. Né? Eu tinha a hipótese de monotonicidade fraca das preferências, que simplesmente me diz o seguinte: se eu aumentar o consumo de todos os bens, o meu consumidor fica melhor. Né? Então, se eu tenho uma cesta X que tem mais de todos os bens comparativamente a uma cesta Y, o meu consumidor, o consumidor que tem preferências com monotonicidade fraca, prefere X a Y. Né? A gente chama essa hipótese de monotonicidade fraca porque ela proíbe menos do que a próxima hipótese, que a gente chama de monotonicidade forte das preferências. E essa hipótese de monotonicidade forte das preferências diz que eu consigo melhorar a vida do meu consumidor aumentando o consumo de qualquer um dos bens e apenas de um dos bens. Né? Então, basta aumentar o consumo de um dos bens, qualquer bem, o meu consumidor vai para uma cesta de bens mais preferida. Né? Então, essas eram nossas hipóteses de monotonicidade. Talvez valha a pena a gente passar rapidinho pelos gráficos que a gente viu. Esse aqui é um primeiro exemplo, né, de preferências. A curva de indiferença aqui é essa região em azul. Né? Seria um exemplo aqui de preferências que são compatíveis com a hipótese de não saciedade global. Deixa eu começar pela última, tá? Aqui eu tenho preferências, tá, que violam qualquer hipótese de não saciedade. Né? Se eu supuser que as preferências do meu consumidor, as cestas do meu consumidor são mais preferidas à medida que eu me aproximo desse ponto, né, que eu estou destacando aqui, e esse ponto aqui é o ponto mais preferido de todos os pontos, né, no conjunto de consumo desse consumidor. Esse ponto aqui é chamado de um ponto de saciedade, e preferências com essa cara aqui, elas violam qualquer hipótese de não saciedade, tá? Desde a não saciedade global até a hipótese de monotonicidade forte. Preferências com essa cara aqui, se as curvas de indiferença tiverem cara de uma superfície, elas não violam a hipótese de não saciedade global, mas elas violam as outras hipóteses de não saciedade local e as duas hipóteses de monotonicidade. Né? Preferências com essa cara aqui, elas são compatíveis com não saciedade local, mas são incompatíveis com as duas hipóteses de monotonicidade, fraca e forte. Preferências com essa cara aqui, um trecho horizontal ou um trecho vertical, né? As últimas tinham a curva de indiferença tinham trechos positivamente inclinados, isso que atrapalhava as hipóteses de monotonicidade. Se eu não tiver trechos positivamente inclinados na curva de indiferença, mas trechos horizontais ou verticais, tá? Eu vou ter preferências que não entram em conflitos com a nossa hipótese de monotonicidade fraca. A monotonicidade fraca não proíbe isso aqui, mas entram em conflito com a nossa hipótese de monotonicidade forte. Né? Para que as minhas preferências sejam fortemente monotônicas, as curvas de indiferença têm que ser negativamente inclinadas. Tá? Então, se eu tiver curvas de indiferença com essa cara aqui, eu tô fazendo coisa compatível com qualquer hipótese de não saciedade usual, né? Desde a não saciedade até global até a monotonicidade fraca. Tá? Ok, eu acho que com isso... não, e tem mais um conjunto de hipóteses que a gente viu a aula passada, que era o conjunto de hipóteses de convexidade. Né? Então, a convexidade das preferências, tá? Ela é a hipótese de convexidade, matematicamente é isso, né? Se eu tenho duas cestas de bens, tá? E sendo que uma x e y, né? Se x for ao menos tão boa quanto y, qualquer média entre x e y, a gente chama essa média de combinação convexa entre x e y, também vai ser ao menos tão boa quanto y. Né? Basicamente, o que essa hipótese diz é o seguinte: se eu pegar o conjunto das cestas de bens ao menos tão boas quanto y, né? Ou seja, as cestas preferidas a y mais a curva de indiferença de y, tá?
qualquer ponto que eu pegue nesse conjunto, né, essa área em azul claro e essa curva em azul mais forte aqui, mais escuro, qualquer ponto que eu pegue nessa curva, tá? Se eu unir esse ponto com o ponto Y, eu vou obter um segmento de reta que vai estar inteiramente contido nessa área, nesse conjunto, né? Essa área mais essa área aqui em azul escuro. Tá? Essa é a chamada hipótese de convexidade das preferências. Tá? Eu posso restringir ainda mais essa hipótese e partir para uma hipótese que a gente chama de preferência estritamente convexa, né? de convexidade estrita das preferências, que diz o seguinte: novamente, se eu tiver duas cestas de bens x e y, e se x é ao menos tão boa quanto y, qualquer média entre x e y, qualquer combinação convexa entre x e y, vai ser estritamente preferida a y. Tá? Então, novamente, esse caso aqui é um caso de preferências convexas e estritamente convexas. Né? Porque o segmento de reta que une x a y, excluindo, né, os pontos extremos x e y, ele está inteiramente contido na área em azul claro, que é uma área que representa cestas de bens estritamente preferidas a y. Tá? Então qualquer combinação convexa entre x e y, né, nesse segmento cor de laranja aqui, vai ser preferida a y. Né? Então aqui eu tenho preferências estritamente convexas. Tá? Aqui eu tenho um caso de preferências que são convexas, mas não estritamente convexas. Né? Então considere que essa curva em azul aqui seja a curva de indiferença associada a y, e essa área aqui, o conjunto das cestas de bens preferidas a y. Né? Vamos pegar a cesta x sobre a curva de indiferença associada a y. Essa cesta x é ao menos tão boa quanto y. Se ela é indiferente, ela é ao menos tão boa quanto y. As combinações convexas entre x e y, as médias entre x e y, são representadas por pontos nesse segmento em cor de laranja aqui. Todos esses pontos aqui são ao menos tão bons quanto y. De fato, eles são indiferentes a y, o que significa que eles são ao menos tão bons quanto y. Então, eu estou atendendo a não convexidade, a hipótese de convexidade. Mas como esses pontos não são preferidos a y, tá, eu não estou atendendo a hipótese de convexidade estrita. Tá? Então, trechos lineares na nossa curva de indiferença são proibidos pela nossa hipótese de convexidade estrita. Para a nossa hipótese de convexidade estrita, a nossa curva de indiferença vai ter que ser sempre arredondada, né? Arredondada para fora do conjunto de cestas preferidas. Né? O conjunto de cestas preferidas vai ser um conjunto barrigudo, se vocês quiserem pensar assim. Né? Ele vai ter um formato, não necessariamente uma esfera, né? Mas ele sempre vai fazer uma curvatura para fora dele mesmo. Né? Ele não vai ter concavidades, né? Como é, por exemplo, esse caso aqui. Né? Esse aqui é um caso de preferências não convexas, tá? Nem estritamente convexas, nem fracamente convexas. Né? Por quê? Porque aqui eu peguei uma média, né, entre uma cesta que é preferida a y, mas de fato ela é ao menos tão boa quanto y, né? E eu tenho e a cesta y, então x é ao menos tão boa quanto y, as médias entre x e y são todos os pontos sobre esse segmento em cor de laranja, e eu tenho alguns pontos nesse segmento em cor de laranja que não são sequer ao menos tão bons quanto y. Então essas preferências não são convexas e muito menos estritamente convexas. Tá? E um caso geral, um caso comum, né, que a gente ilustra muito em livro-texto, são preferências com essa cara aqui, né, no qual a curva de indiferença ela faz a curvatura para o lado errado, né, do ponto de vista da convexidade. Muitas vezes a gente chama essas preferências de preferências côncavas, né, porque a curva de indiferença, esse conjunto de cestas de bens ao menos tão boas quanto y, ele faz uma concavidade, ou seja, uma cavidade aqui dentro desse conjunto, né, que é voltada para a origem. Tá? Então, é comum falar de preferências côncavas nesse caso aqui. Bom, e daí a gente parou por aqui. Né? Então, deixa eu falar agora de alguns casos especiais. Tá? O primeiro deles está anterior, né, esse slide aqui na sequência de slides, a gente já vai ver por quê. Né? Esses casos especiais são interessantes porque a gente vai voltar a falar deles nas aplicações dos modelos de equilíbrio geral. Tá? Então a primeira coisa é o que a gente costuma chamar de preferências bem comportadas. De fato, isso aqui não é um termo técnico, né? Não é um termo que, assim, se eu escrever em um artigo, eu vou supor que as preferências são bem comportadas,
quem estiver lendo esse artigo vai entender exatamente o que eu quero dizer. Então sempre é bom a gente explicitar isso, tá? Mas como a gente está usando, né, o manual de referência do Varem, o Varem ele usa a palavra preferências bem comportadas, né, o termo preferências bem comportadas, para dizer que são preferências fortemente monotônicas e convexas, tá? Muitas vezes a gente impõe mais coisas, né, a preferências bem comportadas. É, por exemplo, muitas vezes a gente quer que as curvas de indiferença, não apenas que as preferências sejam convexas, mas que as curvas de indiferença elas sejam suaves, né? O que vai implicar que as preferências possam ser representadas por funções de utilidades diferenciáveis, né? Ou muitas pessoas acham que preferências bem comportadas precisam de curvas de indiferença convexas, mas não necessariamente fortemente monotônicas, né? Eu posso ter trechos lineares, tá? Então é um termo meio vago, mas usualmente eu vou tentar usar, né, com prudência esse termo, né? E se eu falar preferências bem comportadas, pensem em como o Varem define, né? Estritamente convexas e fortemente monotônicas, né? Ou seja, as curvas de indiferença vão ser negativamente inclinadas no caso de dois bens, tá? A hipótese de convexidade é muito comum, tá certo? E, bom, eu vou falar daqui a pouco, né? Não sei se hoje, mas pelo menos amanhã a gente fala de equilíbrio do consumidor e a gente vê que tem uma implicação interessante nessa hipótese de convexidade que talvez justifique essa hipótese de convexidade, né? Quando a gente adota a hipótese de convexidade das preferências, no equilíbrio usual do nosso consumidor, ele não vai se especializar no consumo de um único bem, né? O equilíbrio mais frequente, ou mais que a gente deve esperar com mais frequência, vai ser um equilíbrio no qual o nosso consumidor ele mistura consumo de diversos bens, né? Como na prática as pessoas não se especializam no consumo de um ou de poucos bens, mas consomem muitos bens, a gente pode falar, bom, essa hipótese de convexidade ela é boa para capturar isso, né, que as pessoas têm um gosto pela diversidade, tá? Então poderia ser uma justificativa, embora tenha lá seus problemas, né? Então eu acho que a gente pode ficar no nosso contexto, que é mais teórico de microeconomia pura, né? Usar essa hipótese como hipótese funcional e em cada aplicação a gente pode julgar se é adequado ou não adotar essa hipótese, né? Então vamos ver agora alguns casos especiais, tá? Esses casos especiais são casos interessantes para a gente, porque a gente vai usar esses casos como ilustração, tá? Nas nossas aplicações, por exemplo, os modelos de equilíbrio geral, né? A gente vai recorrentemente se referir a esses casos especiais, tá? Então, os primeiros casos são casos, digamos assim, extremos, né? Eu não espero que eles ocorram na realidade, mas só para dizer, olha, se a gente estiver nesse caso extremo, o comportamento vai ser esse, tá? São os casos de substitutos perfeitos e complementos perfeitos, tá? E mesmo os casos de neutros e de males, né? O males não, males é um caso que pode ser relevante, né, do ponto de vista aplicado, tá? Um outro caso que é um caso bastante hipotético é o caso de fato, todos os casos aqui são bem particulares, né, mas eles vão ser úteis para a gente ilustrar os nossos resultados, tá? Um outro caso que tem propriedades, né, interessantes é o caso das chamadas preferências quasi-lineares. E depois nós temos os grupos de preferências homotéticas, né? E dois exemplos dessas preferências são as preferências Cobb-Douglas e as preferências CES, né? Constant Elasticity of Substitution, né? Elasticidade de substituição constante. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses casos, começando por substitutos perfeitos, tá? Eu digo que dois bens são substitutos perfeitos, né? No caso de dois bens, caso a minha função de utilidade possa ser representada por essa fórmula aqui, né? U de x1 e x2 igual a uma constante AX1, tá? Positiva, constante real positiva, mais x2, tá? Então, minha função de utilidade, se as preferências do meu consumidor são tais que ele considera os bens 1 e 2 substitutos perfeitos, essas preferências podem ser representadas por essa função de utilidade ou, é claro, qualquer transformação monotônica dessa função de utilidade, né? Vocês já viram isso em micro 1, né? O que é interessante é que se a gente escolher corretamente a unidade de medida do bem 1, tá?
esse coeficiente A aqui pode ser convertido, tá, em uma constante igual a 1. Né? Então imagine aqui que, tá, um exemplo que eu costumo dar, Coca-Cola e Pepsi-Cola. Tá? Imagine que eu tenho uma pessoa que considere Coca-Cola ao menos tão boa quanto, perdão, ao menos tão boa não, exatamente igual a Pepsi-Cola. Né? Ela não vê diferença, né, entre os dois produtos. Então ela certamente vai ser indiferente entre consumir um copo de Coca-Cola e um copo de Pepsi-Cola. Né? Mas imagine que a Coca-Cola seja vendida, ou esteja mensurando aqui, a Coca-Cola em garrafinhas de 500 ml e a Pepsi-Cola, ou vamos supor que a Coca-Cola seja o bem 2, tá? A Coca-Cola em garrafinhas de 500 ml e a Pepsi-Cola em garrafinha de 250 ml. Né? Então essa pessoa vai ser indiferente entre duas garrafinhas de Pepsi-Cola e uma de Coca-Cola, porque de fato elas vão conter o mesmo volume de Coca-Cola e Pepsi-Cola. Né? Então, se eu estiver medindo a Coca-Cola em garrafas de 500 ml e a Pepsi-Cola em garrafas de 250 ml, o coeficiente aqui vai ser 2. Tá? Mas se eu estiver medindo a Coca-Cola e a Pepsi-Cola em mililitros, por exemplo, daí 1 mililitro de Coca-Cola é igual a 1 mililitro de Pepsi-Cola para essa pessoa e esse coeficiente A aqui passa a ser 1. Então, escolhendo adequadamente a unidade medida, esse A aqui pode desaparecer. E o Varian apresenta, né, no texto dele, substitutos perfeitos considerando esse A igual a 1. Na verdade, você não está perdendo generalidade com isso, né? É só uma questão da convenção da unidade de medida que você pode usar. Tá? Mas usualmente eu vou colocar esse coeficiente aqui, uma vez que ele também não atrapalha muito a nossa vida. Né? O que significa isso? Né? Mas só para ilustrar, o que significa, e daí nesse caso aqui, eu acho que a gente pode ilustrar isso nesse caso mais geral, tá? Isso quer dizer o seguinte, sempre que eu tiro AX1 unidades do meu consumidor, eu posso dar, sempre que eu tiro uma unidade do bem 1 do consumidor, eu posso compensar esse consumidor dando AX2 unidades do bem 2. Né? E se eu tiro uma unidade do bem 1 do nosso consumidor, o meu delta de utilidade vai ser menos A, tá certo? Porque o x1 vai ser reduzido de uma unidade, está sendo multiplicado por 1, tá? E para compensar essa perda de utilidade de menos A, basta eu dar A unidades adicionais do bem 1, né? Para que o delta de utilidade seja ao final igual a zero, né? Isso é independentemente de quanto eu esteja consumindo do bem 1 e do bem 2, essa razão de substituição vai permanecer constante, né? Se vocês quiserem colocar isso aqui em termos de taxa marginal de substituição, vocês podem ver que nesse caso aqui a utilidade marginal do bem 1 é igual a A e a utilidade marginal do bem 2 é igual a 1, tá certo? Então o módulo da minha taxa marginal de substituição, que é a razão entre as utilidades marginais, né, vai ser A sobre 1, que é igual a 1, que é igual a A, né, tá certo? A me diz quantas unidades do bem 2 eu preciso fornecer para o meu consumidor para substituir uma unidade do bem 1. E nesse caso aqui, o que eu estou dizendo é que essa taxa marginal de substituição é constante, ela independe de quanto eu esteja consumindo inicialmente do bem 1 e do bem 2, tá certo? Vocês já devem ter visto isso, não deve ser novidade para vocês. E o que vai acontecer aqui é que quando as preferências, quando o meu consumidor considera dois bens substitutos perfeitos, as curvas de indiferença vão ter um formato de linhas retas, né? Cujo coeficiente angular, né, de fato o módulo do coeficiente angular, vai ser aquele coeficiente A, né, tá certo? O módulo da minha taxa marginal de substituição. A rigor, né, como vocês sabem, a taxa marginal de substituição na nossa definição vai ter sinal negativo, então vai ser menos A, né, e não A, é a única diferença. Tá? Então observe que qualquer transformação, né, eu defini aqui os substitutos perfeitos para o caso de dois bens, né, mas de fato eu posso estender isso daqui para o caso de n bens sem nenhuma dificuldade, tá? E eu vou dizer que o bem i e o bem j, tá? Eles são substitutos perfeitos, né? Caso a minha função de utilidade possa ser expressa dessa maneira aqui, né? Então, sem perder generalidade, imagine que eu quero dizer que o bem 1 e o bem 2 sejam substitutos perfeitos, porque daí é mais fácil representar isso de uma maneira mais fácil de ler do que a que eu coloquei aqui, né? Então, vamos colocar aqui a utilidade do vetor de consumo i, a minha função de utilidade vai ter a seguinte cara se o bem 1 e o bem 2 forem
substitutos perfeitos. Tá? Deixa eu só apagar aqui que eu... Então, agora tem que voltar para a caneta. Eu estou colocando aqui o x. Gente, deixa eu começar tudo de novo, porque... Então, aqui, a utilidade. Para deixar claro, né, que eu estou calculando associado a uma cesta de bens, né, deixa eu colocar aqui a utilidade da cesta de bens x, botei em cor diferente, né, que é a nossa convenção para o vetor quando eu faço à mão, né, se o bem 1 e o bem 2 forem substitutos perfeitos, a minha função de utilidade vai ser uma função, um f qualquer, não sei qual que é exatamente, que vai ter por argumento, tá? O primeiro argumento vai ser x1 ou ax1, mais x2, e os outros argumentos vão ser x3, x4 e assim por diante, né? Até o último x aqui. Eu estava usando L, né? Tá ok? Então veja que o bem 1 e o bem 2 eu já fixei a relação entre os dois, né? Eles entram somando, né? Eles entram compondo linearmente na nossa função de utilidade, tá? O que vai acontecer quando eu calcular a utilidade marginal do bem 1 aqui? Vai ser, e dividir pela utilidade marginal do bem 2, usando a regra da cadeia, eu vou obter exatamente o coeficiente A, né? A taxa marginal de substituição vai ser mantida, né, nesse caso aqui. Só para dar dois exemplos aqui, né? Então, por exemplo, se a minha função de utilidade, se eu tiver 3 bens, tá? A função de utilidade tiver essa cara aqui, né? Ela é raiz quadrada de... abre parênteses 2x1 mais x2 vezes x3, tá? Eu posso afirmar que os bens 1 e 2 são substitutos perfeitos um do outro, né? De fato, se eu tirar uma unidade do bem 1 aqui do meu consumidor e der 2 unidades do bem 2, esse termo entre parênteses permanece inalterado e a utilidade dele permanece inalterada desde que eu não mexa em x3, né? Então, de fato, o bem 2 substitui, né, o bem 1 na razão de 2 unidades do bem 2 por unidade do bem 1, tá? Independentemente de quais sejam os valores do bem 1 e do bem 2. Então, eu tenho um caso de substitutos perfeitos, né, num contexto aqui com 3 bens. Tá? Tem outro exemplo aqui, mas é a mesma ideia. Né? Imagine que eu tinha 4 bens aqui, eu fiz uma função de utilidade mais extensa, né? Mas o que acontece aqui é que o bem 1 e o bem 3 entram nessa função de utilidade somando, né? E só somando, né? A relação com os outros bens, tá, é definida a partir da soma dos dois bens. Então, novamente aqui, eu tenho que o bem 1 e o bem 3 são substitutos perfeitos. E aqui na razão de uma unidade do bem 1 por unidade do bem 2, ou de uma unidade do bem 1 por unidade do bem 3, ou uma unidade do bem 3 por unidade do bem 1, como vocês queiram. Né? Então esse daqui é o caso de substitutos perfeitos. É claro que esse caso aqui não é o mais interessante. Né? Usualmente a gente considera que os bens não são substitutos perfeitos e às vezes eles não são sequer, tem qualquer capacidade de um substituir o outro. Né? Então para representar o outro extremo, tá? Onde um bem não tem potencial de substituir o outro, pelo menos em alguns pontos, né, do nosso conjunto de consumo, a gente pode falar dos bens complementares perfeitos. Né? Dois bens são complementares perfeitos caso eles possam ser expressos pela função de utilidade. Tá? U de x1 e x2 é igual ao mínimo entre AX1 e x2. Né? Novamente, esse coeficiente A aqui, ele pode ser eliminado, né, ou transformado em 1, caso eu escolha uma unidade de medida adequada. Tá? Aqui eu fiz um grande salto, apertei a tecla End e fui parar lá no final. Né? Deixa eu tentar voltar lá para onde a gente estava. Aqui, né? Então esse aqui é o caso de dois bens complementares perfeitos, né? No caso que eu tenho apenas dois bens, tá? Então um exemplo, né, que a gente pode pensar, né, para a maioria das pessoas, pessoas que têm as duas pernas, né, enfim, que não tem alguma
não sofreu algum acidente ou por algum defeito natal não tem uma perna, né? Assim, se eu tenho os dois pés, um lado do meu sapato, o meu sapato, um sapato direito só tem utilidade se vier acompanhado de um sapato esquerdo, né? Então, para a maioria de nós, eles são complementares perfeitos. Não adianta nada você me dar um tênis de presente que só vem ao lado direito, né? Ele só vai ter utilidade se combinado com o lado esquerdo. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, né, eles são complementares perfeitos na razão de 1 para 1. Né? A gente podia pensar um mundo fantástico onde eu tivesse seres que têm um número ímpar de pernas, né? Enfim, ou que tem 3 pernas, por exemplo, né? Uma perna direita e 2 pernas esquerdas. Nesse caso aqui, né, eu precisaria de 2 pés de sapato esquerdos para acompanhar um pé de sapato direito, né? Então eles seriam complementares na razão de 2 para 1. Né? O que isso daqui está dizendo é o seguinte, né? Que para cada uma unidade do bem 2, tá certo? Para cada unidade do bem 1, para cada A unidade do bem 1, elas devem ser acompanhadas, né, de cada unidade do bem 1, perdão, tem que ser acompanhada de A unidades do bem 2 para que ela tenha utilidade, né? E cada A unidade do bem 2 tem que ser acompanhada de uma unidade do bem 1 para que ela tenha unidade. Então, no caso do que eu pensei desse mundo fantástico, né, em que eu tenho seres com 2 pernas esquerdas e uma perna direita, né? Chamando o bem 1 de perna esquerda, tá? O bem 1 de perna direita, perdão, né? Para cada pé direito que eu tenho, eu preciso de 2 pés esquerdos, né? Para cada tênis direito que eu tenho, eu preciso de 2 tênis esquerdos para que eu forme, né, o trio, né? Usualmente a gente tem um par de sapatos, aqui no caso eu vou ter um trio de sapatos, né? Esse caso, ele digamos assim que ele é um caso extremo, né? E eu não consigo pensar exemplos em que essa complementariedade perfeita ela valha apenas para algumas pessoas, né? Usualmente ela vale para muitas pessoas ou para a maioria das pessoas, né? Por exemplo, no caso do sapato, né? Ela vale para a maioria das pessoas. É claro que, infelizmente, né, a gente tem algumas pessoas que não têm um pé, né? E essas pessoas só precisam do pé direito ou esquerdo. Mas ela vale, é tão grande, né, o percentual de pessoas que têm os 2 pés, que usualmente você nem comercializa, né, sapato esquerdo ou direito. Né? Você vai na loja de sapato, você compra o par. Né? Você não fala, eu quero só o pé de sapato direito ou esquerdo. Talvez no futuro a gente consiga fazer uma coisa mais justa, né? Porque realmente não faz sentido pedir para uma pessoa que só tem um pé comprar os dois sapatos, né? Mas enfim. Então, digamos assim, que usualmente quando eu tenho complementaridade perfeita muito grande, usualmente os bens complementares perfeitos já são vendidos, né, conjuntamente. Mas a gente pode se aproximar disso, né? O que acontece com os bens complementares perfeitos? Bom, isso daqui talvez seja melhor a gente ver olhando para o mapa de curvas de indiferença dos bens complementares perfeitos. Tá? O mapa típico de curvas de indiferença para bens complementares perfeitos, né, vão ser essas curvas de indiferença em L, né, assim, formato de ângulo reto, né, cujos vértices vão passar por uma linha reta passando pela origem, né, com inclinação igual a A. Né? A é quantas unidades do bem 2 eu preciso consumir em complemento a cada unidade do bem 1. Tá? Então, no nosso exemplo, né, o nosso A seria igual a 1, né, um pé de sapato direito por pé de sapato esquerdo, por exemplo. Né? O que acontece aqui? Aqui a gente pode ver que não há substituição entre os bens. Né? Se eu tiver, por exemplo, em um ponto como esse aqui, tá? E reduzir o consumo do bem 1, vamos fazer um ΔX1 igual a esse aqui. Não importa quanto eu aumente o consumo do bem 2, tá? Vai lá para infinito, tá? Não importa quanto eu aumente o consumo do bem 2, eu não consigo devolver o meu consumidor para a curva de indiferença original, né? Simplesmente porque não volta, né? Essa linha é vertical, essa aqui é vertical, elas são paralelas, né? Enfim, então elas não vão se encontrar nunca, né? E portanto, não existe compensação, né? O bem 1, o bem 2 não é capaz de compensar uma perda do bem 1. Né? Se eu parto de um ponto em que eu já estou com o número certo, né? Com pares de sapatos sem nenhum sapato sobrando. E a mesma coisa vale para o bem 2. Né? Se eu reduzo o consumo do bem 2 aqui, né? Agora vamos fazer um ΔX2, tá?
é um outro exemplo, tá? Esse ΔX2 aqui é outro exemplo, né? Se eu reduzo o consumo do bem 2 e venho para um ponto como esse aqui, não tem não importa quanto eu dê a mais para o meu consumidor do bem 1, né? Eu posso caminhar quanto eu queira nessa curva de indiferença aqui à direita, né? Aumentando o consumo do bem 1, que eu não consigo voltar para a minha curva de indiferença original, né? Então é um caso em que não existe substituição entre os bens, né? De não substitutibilidade entre os bens, tá? E aqui, então os bens fazem sentido se eles são consumidos, né, em uma proporção fixa, né, entre esses dois bens. Tá? Então isso aqui é um caso extremo. Um caso que talvez fosse mais pertinente seria um caso como esse aqui, por exemplo. Né, as minhas curvas de indiferença elas podem ter um trecho vertical e um trecho horizontal. Tá? Então existe uma região, né, onde a minha curva de indiferença é horizontal, que significa que eu não consigo, né, usar um aumento no consumo do bem 1 para compensar uma perda do consumo do bem 2. Eu posso ter uma região da minha curva de indiferença em que a minha curva que ela é vertical. Nesse caso eu não consigo, né, compensar uma redução no consumo do bem 1 aumentando o consumo do bem 2, simplesmente porque eu não volto para a mesma curva de indiferença. Mas nesse caso, nessa curva de indiferença que eu desenhei agora em vermelho, né, eu tenho um trecho em que os dois bens se substituem, né, moderadamente. Esse contexto é mais razoável, né, a gente pode esperar alguma coisa como isso. Mas, em fato, de novo, complementares perfeitos vai ser um caso extremo, eu vou ilustrar. Se os dois bens forem complementares perfeitos, as coisas funcionam dessa maneira. É interessante, né, porque é razoável imaginar que a maioria dos bens está entre o extremo de substituto perfeito e complementares perfeitos. E, portanto, a gente pode ver os comportamentos nesses extremos para ver que, então, a maioria dos bens deve estar no meio do caminho. Né? Então, que é mais essa a ideia. Pois bem, e da mesma maneira que no caso de substitutos perfeitos, eu posso falar de um caso geral de complementares perfeitos, né? Então, se dois bens são complementares perfeitos, a minha função de utilidade, o de x, aqui é o vetor x, né, pode ser expressa como uma função, tá, cujos argumentos são o mínimo de AXI e XJ, né, esses dois são os dois bens que são complementares perfeitos entre si, e o restante do meu vetor de bens. De novo, para ilustrar, imagine que, para deixar um pouquinho mais clara essa notação, imagine que os bens 1 e 2 sejam complementares perfeitos. Tá? Então, a utilidade de uma cesta de consumo X qualquer, né, vai ser, se eles são, o bem 1 e 2 são complementares perfeitos, vai ser uma função, tá, que vai ter como primeiro argumento, tá, o mínimo entre a x1 e x2 e x3, x4 até xl, né? Então, as minhas preferências vão poder ser representadas por uma função de utilidade com essa cara. E, evidentemente, qualquer transformação monotônica dessa função de utilidade, né? Então, se aparecer isso, né, se os bens 1 e 2, né, só aparecerem, tá, dentro de uma expressão do tipo mínimo entre AX1 e x2, tá, os bens x1 e 2 são complementares perfeitos. Né? Então, só para dar alguns exemplos, colocando aqui, né? Então, aqui, imagine que a minha função de utilidade, eu tenho um mundo com apenas 3 bens, né? E a minha função de utilidade seja x3 vezes o mínimo entre 2x1 e x2. Então, o que está acontecendo aqui? Os bens 1 e 2 são complementares perfeitos, né? Na razão de duas unidades do bem 2 são combinadas com uma unidade do bem 1, tá certo? Mas eles são complementares perfeitos entre si, né? Eles não são complementares perfeitos do bem 3, né? Mas entre si eles são complementares perfeitos. Né? Esse nosso consumidor, o consumidor que tem essa função de utilidade, ele sempre vai querer combinar duas unidades do bem 2 com uma unidade do bem 1. Né? Qualquer coisa que tiver em excesso a essa combinação ótima vai ser inútil para esse consumidor. Né? Um segundo exemplo, só para seguir, né? E bem no espírito dos outros exemplos, aqui eu tenho 4 bens, e novamente nessa função aqui, né, os bens 1 e 3 aqui, eles aparecem exclusivamente, tá, dentro, né, de uma função, de uma transformação dessa função mínimo entre x1 e x3. Então, nesse caso aqui, x1 e x3 são complementares perfeitos entre si. Tá? Claro, e como a gente vai usar os complementares perfeitos mais para ilustrar casos extremos,
vai ser muito mais frequente a gente ilustrar, falar de substitutos e complementares perfeitos no caso de dois bens, tá? Mas eventualmente a gente pode falar no caso de mais de dois bens. Pois bem, mais dois casos extremos, né? O primeiro seria aquilo que a gente pode chamar de bens que são neutros, né? Então, bem aqui é um termo geral que a gente usa, né, para dizer alguma coisa que afeta as preferências do nosso consumidor, né? Que potencialmente afeta as preferências do consumidor. Mas se essa coisa que potencialmente afeta, quando a gente vai ver especificamente quais são as preferências do nosso consumidor, não afeta em nada esse nosso consumidor, então essa coisa vai ser um neutro, né? Então o neutro é uma coisa que não tem impacto sobre as preferências do consumidor, ele não tem impacto sobre a função de utilidade do nosso consumidor, né? Se eu quiser, já que eu estava falando, expressando as coisas em termos de função de utilidade, nesse caso aqui, a função de utilidade típica desse consumidor vai ser um f de x, tá? Aqui eu vou já para o caso geral, né, de n bens, tá? Imagine que o bem 1 seja um neutro, tá? Então, a função de utilidade dele, desculpa, deixa eu fazer de novo aqui. Vamos chamar de u, né? A nossa função de utilidade, tá? Nossa função de utilidade, calculada, né? Claro, associada, né, a cesta de consumo x, onde x é qualquer cesta de consumo no meu vetor de consumos, tá? Ela pode, se ela for definida como um f de x2, x3, né, até xn, tá? xl, né, que eu estava usando, tá? Nesse caso aqui, né, então vou colocar aqui exemplo aqui, bem 1 é um neutro. Se as minhas preferências puderem ser representadas por uma função de utilidade com essa cara, né, na qual a quantidade do bem 1 nem entra como argumento, tá? Então o bem 1 é um neutro, né? Ele não faz diferença nas preferências do nosso consumidor. Novamente, vocês já devem ter visto isso em micro 1, né? Então, se um bem é um neutro, as curvas de indiferença, no caso de dois bens, ou vão ser horizontais, no caso em que o bem 1 é um neutro, né? Eu aumento ou diminuo a quantidade do bem 1 e o meu consumo permanece inalterado, né? Ou eu vou ter preferências verticais, e nesse caso aqui o bem 2 é um neutro, eu aumento e diminui. Eu acho que eu falei uma besteira aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Eu falei, se as curvas de diferença forem horizontais, quer dizer que quando eu aumento ou diminuo o consumo do bem 1, o meu consumidor permanece sobre a mesma curva de indiferença, e, portanto, tão bem quanto estava antes, né? O caminho sobre essa curva de indiferença ele não fica nem melhor nem pior. Nesse caso aqui, o bem 1 é um neutro. Eu acho que eu falei que o consumo permanece inalterado. Eu troquei as palavras aqui, peço desculpas por isso. E nesse caso aqui, o bem 2 é um neutro quando as curvas de indiferença são verticais, né? Porque eu aumento ou diminuo o consumo do bem 2, tá? E eu permaneço sobre a mesma curva de indiferença, né? Nos casos interessantes, né, a gente considera que os bens não sejam neutros, né? Ou, enfim, mas pode acontecer de um bem ser um neutro efetivamente para um consumidor, né? O que também pode acontecer é que um bem seja localmente neutro, né? A minha curva de indiferença, ao invés de ter esse formato, por exemplo, no primeiro gráfico aqui, de linhas horizontais, ela podia ter um formato como esse aqui. Ela tem um trecho que ela é horizontal, né, e um trecho que ela começa a ter um melhor comportamento. E eventualmente ela pode ter um trecho que ela passa a ser vertical, né? Então eu vou ter uma região aqui na qual o bem 1 é um neutro, uma região aqui na qual o bem 2 é um neutro, tá? A gente não pode falar que um bem é localmente neutro, se eu quiser ser mais preciso, né? Nesses meus gráficos aqui, o bem 1 e o bem 2 são neutros globalmente, tá? Assim como naquela função, nessa função de utilidade que eu sugeri aqui, né? É um neutro global, né? Ele sempre é neutro, tá? Aqui também é um neutro global, aqui também o bem 2 é um neutro global. Se a minha curva de indiferença tiver um formato, um trecho horizontal e um trecho vertical, né? Isso quer dizer que eu tenho alguma região em que o bem 1 é um neutro e alguma região em que o bem 2 é um neutro, né? Então, imaginando que esse trecho aqui seja vertical e esse aqui horizontal, tá?
Então aqui o bem 1 é um neutro, aqui o bem 2 é um neutro. Então existe uma região, né, na qual esses bens se comportam como neutros. E isso deve ser mais frequente, né? A gente pode estar saciado do consumo de um bem, por exemplo, né? Saciado do consumo de água, eu não preciso mais água, se você me der mais água, eu não vou ficar melhor. Se esse for o caso, a água vai ser localmente um neutro, embora evidentemente ela é um bem de extrema utilidade para nós, né? Enfim, se a gente tem pouca água, a gente deseja mais água e isso afeta muito o nosso bem-estar. Bom, um outro caso que é interessante, e aí sim tem aplicação, porque quando a gente fala de externalidades negativas e aplicação para economia do meio ambiente, assim por diante, né? Um outro caso bem interessante é o caso dos males, né? Um mal, ele é um bem, entre aspas, né? Mas cujo efeito sobre as preferências do consumidor é deletério, né? Ao invés de aumentar a preferência do meu consumidor, ele prejudica as preferências do meu consumidor, né? Então, aqui eu fiz uma definição que eu acho que a gente não precisa entrar na tecnicidade dela, né? Mas o que eu estou dizendo basicamente é o seguinte: se eu aumento só o consumo de um bem, tá? E o meu consumidor fica pior do que isso, o meu bem vai ser considerado de um mal, tá? Do jeito que eu defini aqui, eu estou definindo o bem como globalmente mal, né? Não importa quanto eu tenha desse bem, eu sempre prefiro menos a mais desse bem, tá? Então, exemplificando aqui no nosso caso de apenas dois bens, né? Se o bem 1 é um mal, tá? As minhas curvas de indiferença vão ser positivamente inclinadas, como estão desenhadas aqui, né? E as preferências vão crescer no sentido que estão apontando essas flechinhas aqui, né? Para cima e para a esquerda, né? Assumindo que o bem 2 seja um bem, né? Eu quero mais do bem 2 e sempre eu fico melhor tendo mais do bem 2 e menos do bem 1, tá? Nesse caso aqui, o bem 1 é um mal, né? Se as preferências estivessem crescendo no sentido contrário, o mal seria o bem 2, né? Eu desejaria mais do bem 1 e menos do bem 2. Então, por vezes é interessante quando eu estou representando, dizendo que um bem é um mal, pelo menos dizer, olha, aqui considere que o bem 1 seja o não desejado, né? Se não dizer, olha, as minhas preferências crescem nesse sentido para ficar claro quem que eu estou dizendo que é o bem não desejado, né? Então, nesse gráfico que está aqui no slide, né? O bem não desejado é o bem o bem o bem 1, né? Nesse gráfico que foi desenhado aqui originalmente, tá? Novamente, né? Isso daqui pode acontecer, né? Por exemplo, lixo é um mal sempre, né? As pessoas não querem ter lixo, elas querem se livrar do lixo, né? Então, se você põe mais lixo na minha casa, eu fico mais triste, tá? Mesmo que eu não tenha nada de lixo, você me dá lixo, eu não vou ficar mais feliz, vou ficar mais triste, obviamente, né? Então a gente sempre deseja menos a mais, né? Então pode acontecer isso. E pode acontecer também um caso, né, em que eu fique saturado do consumo de um bem e aconteça e a partir disso, então as minhas curvas de indiferença são bem comportadas até um ponto, tá? Mas quando eu aumento muito o consumo do bem 1, por exemplo, ele começa a me prejudicar, né? Então aqui eu tenho um nível de saciedade do consumo do bem 1 e a partir daqui a minha curva de indiferença começa a ser positivamente inclinada. Então as minhas curvas de indiferença poderiam ter um formato como esse aqui, né? Enfim. E nesse caso aqui, tá? O bem 1 ele vai ser localmente um mal, né? Ele pode se comportar localmente como um mal, tá? Mas não globalmente, né? Se eu tiver alguma hipótese de monotonicidade das preferências, eu nunca vou ter um mal, né? Se as minhas preferências forem monotônicas, eu sempre prefiro mais a menos, né? Ou pelo menos não fico pior com mais. Então, a hipótese de monotonicidade das preferências, né, elas eliminam a possibilidade de um mal, né? E um teste de se um bem é um mal local, tá? Um teste, né, para um mal local se a utilidade marginal do bem I é menor do que zero, né? Se a utilidade marginal de um bem é menor do que zero, quer dizer que naquele ponto, né, no qual eu calculei a utilidade marginal, quando eu aumento o consumo desse bem, meu consumidor fica pior, né? Ok? Então eu posso falar, né, em um bem mal globalmente ou localmente, tá? Mas novamente é um caso extremo, é um caso que peculiar, né, que por vezes é interessante a gente tratar. E notem também, tá, se eu tiver um mal global,
eu sempre posso medir esse mal usando algum tipo de medida que transforma ele num bem, né? Simplesmente medindo o negativo dele, né? Se o bem 1 é um mal, tá? Quer dizer que quanto mais dele eu estou pior do que ele, eu posso dizer, bom, mas se eu medir a quantidade do bem 1 quanto o inverso da quantidade física desse bem 1, né? Que é uma função decrescente do bem 1, nessa medida, tá? O inverso da quantidade física do bem 1 é um bem, né? Ou se vocês quiserem, se o bem 1 é um mal, tá? O negativo do consumo do bem 1 passa a ser um bem, né? Então, lixo é um mal, tá? Mas é que o negativo aqui é um termo. Tá? Lixo é um mal, tá? Mas a diferença entre zero de lixo e o que eu estou consumindo atualmente de lixo, tá? Passa a ser um bem, né? Porque zero menos qualquer coisa maior ou igual a zero é negativa, né? E daí eu posso tratar como um bem. Então eu posso fazer esse truque também para lidar com males. Nos exemplos que a gente vai ver aqui, mais quando a gente estiver falando em externalidades e bens públicos, né? Eu vou usualmente tratar o mal como mal, como está aqui, tá? O que eu acho que é até mais fácil da gente considerar, tá? Então vocês vão ver de vez às vezes algumas curvas de indiferença positivamente inclinadas, né? Em toda a extensão delas, indicando que um dos bens é não desejado, tá? Bom, agora alguns casos particulares, mas mais técnicos, né? Esses casos particulares eles vão ser interessantes porque eles é, vão, vão permitir que a gente chegue a alguns resultados e eles são muito bons de trabalhar, né? De fato, eu vou falar de um grupo de casos particulares, que de fato são de dois grupos, né? Que são fáceis de trabalhar e que de certa maneira a gente pode falar, a gente vai ver, ó, a gente fala, isso daqui se aplica caso as preferências sejam quase lineares, mas não se aplica caso contrário, né? Então a gente pode ver quão restritivas tem que ser as nossas hipóteses para a gente chegar a um determinado resultado. A gente vai usar isso com uma certa frequência, tá? Então, o que a gente entende por preferências quase lineares, tá? Eu vou dizer que as preferências são quase lineares, tá, em relação ao bem I, tá, caso a minha função de utilidade, tá, ela possa ser expressa dessa maneira, tá, é a quantidade consumida do bem I mais uma função do consumo de todos os outros bens, né? Por exemplo, se elas forem quase lineares em relação ao bem 1, tá, a minha função de utilidade vai ser x1, tá? Ou pode ser uma constante aqui, né? Qualquer transformação monotônica disso, evidentemente, continua sendo uma função de utilidade, né? Mas uma função de utilidade seria essa, tá? x1 mais v de x2 até xl, né? Aqui é um 2 e aqui é um L, né? Vou deixar bem claro isso, né? Então, nesse caso aqui, né, nesse caso que eu esbocei aqui, né, as minhas preferências são quase lineares em relação a x1, né? No caso que está no slide, né, já estava impresso, tá? Eu tenho aqui um caso em que as preferências são quase lineares em relação a xi, um bem i qualquer, né? Por que a gente diz quase lineares? Porque elas são a composição de uma função linear do bem i, né? Mais tá, uma função de todos os outros bens. Eu poderia definir isso, tá? Mas eu vou pular isso aqui, falando em preferências quase lineares a partir do nosso conceito de preferências, né? Na verdade, quase linearidade é uma propriedade ordinal, então posso definir a partir das preferências. A propriedade de quase linearidade, de fato, ela não é afetada por transformações monotônicas, tá? O que importa é que eu tenha uma transformação monotônica da função de utilidade que represente esses consumidores que tenha esse formato aqui, tá? Então, a definição mais geral seria essa aqui, mas enfim, não vale a pena a gente perder tempo com isso, explicando isso, tá? E vale a pena sim a gente explicar qual que é a consequência disso aqui, tá? Então imagine que a minha função de utilidade seja essa aqui, né? Qual que é a utilidade marginal do bem I aqui? Tá? A utilidade marginal do bem I. Se essa aqui é a minha função de utilidade, né? A utilidade marginal do bem I aqui vai ser igual a 1, né? É a derivada dessa função em relação a xi. Xi não aparece como argumento aqui dessa função v. Então, se eu derivo parcialmente essa função v em relação a xi, dá zero, né? Mas xi aparece aqui somando, né? Sem nenhum coeficiente na frente. Se tivesse coeficiente, seria
somando com o coeficiente. Então, nesse caso aqui, a utilidade marginal do bem I é igual a 1, tá certo? E se eu fizer a razão entre a utilidade marginal do bem I e a utilidade marginal de qualquer outro bem J, né, eu vou ter 1 sobre a utilidade marginal do bem J. Tá? A utilidade marginal do bem J depende de quem? Bom, depende de quem está compondo com bem J esse pedaço aqui da minha função de utilidade. Depende dos argumentos da função V, que são todos os bens, né, o bem 1 até o bem I menos 1, o bem I menos 2, até o bem L. Mas não inclui o bem I. Isso quer dizer o seguinte, a taxa marginal de substituição, aqui o módulo dela, né? A taxa marginal de substituição, né, entre o bem I e qualquer outro bem J não depende do consumo do bem I. Tá? Ela depende apenas do consumo dos outros bens. Né? Bom, vocês devem ter visto em micro 1, né, o exemplo particular, tá, do caso de dois bens. Né? Se eu tenho um caso de dois bens, tá, é um caso no qual as curvas de indiferença são deslocamentos uma das outras, tá? Deslocamentos horizontais se o bem 1 for um bem, se as preferências forem quase lineares no bem 1, tá? Ou verticais se elas forem quase lineares no bem 2. Tá? E nesse caso aqui, embora não aparente, né, quando a gente visualiza, essas curvas de indiferença são deslocamentos horizontais, tá? Umas das outras. Tá? Isso quer dizer o seguinte, se eu traçar qualquer linha reta horizontal nesse gráfico aqui, tá? Nos pontos de tangência, nos pontos de cruzamento dessas linhas retas com as curvas de indiferença, traçar as linhas retas tangentes às curvas de indiferença, essas linhas retas são paralelas entre si. Tá? Então, para o mesmo nível de consumo do bem 2, tá? A taxa marginal de substituição não é alterada independentemente do consumo do bem 1. O bem 1 não afeta a taxa marginal de substituição. Essas preferências são quase lineares em relação ao consumo do bem 1. Tá? Isso vale para essa linha horizontal ou para qualquer outra linha horizontal. Essa aqui também, né? Vocês podem ver. Ao longo dessa linha horizontal, a taxa marginal de substituição é sempre a mesma. As curvas de indiferença têm sempre a mesma inclinação. Então, a quantidade que eu consumo do bem 1 não altera a taxa marginal de substituição, e isso é uma propriedade exclusiva de preferências quase lineares. Tá? Então, graficamente, né, as preferências são quase lineares em relação ao bem 1, quando a taxa marginal de substituição não é alterada pelo consumo do bem 1. Tá? E elas vão ser quase lineares em relação ao bem 2, né, quando a taxa marginal de substituição não for alterada em relação ao consumo do bem 2. Tá? E nesse caso, embora aqui as aparências enganem, né, as curvas de indiferença nesse caso vão ser deslocamentos verticais uma da outra. Tá? Eu pego essa curva de indiferença aqui e desloco ela verticalmente para baixo ou para cima, vou obtendo outras curvas de indiferença. Visualmente não parece que é isso que está acontecendo, né? Mas para checar que é isso que está acontecendo, vocês podem ver que quando eu traço aqui qualquer linha reta vertical, ou seja, mantenho constante o consumo do bem 1, tá? E faço variar apenas o consumo do bem 2, a taxa marginal de substituição não é afetada. A taxa marginal de substituição não é afetada pelo consumo do bem 2. Tá? Isso vale quando o consumo do bem 1 é esse, ou quando o consumo do bem 1 é esse. Né? A mesma taxa marginal de substituição quando eu mantenho constante o consumo do bem 1 e altero apenas o consumo do bem 2. As preferências são quase lineares no bem 2, porque o bem 2 não afeta a taxa marginal de substituição. A taxa marginal de substituição depende apenas de quanto eu escolhi de consumir do bem 1. Se essa é a quantidade consumida do bem 1, eu vou ter uma taxa marginal de substituição. Se a quantidade for menor, eu vou ter uma outra taxa marginal de substituição, tá? Independentemente de quanto eu consuma do bem 2. Exemplos, né? Tá? E a gente vai trabalhar bastante com preferência quase linear para dar exemplos, porque vai ser útil, né? Como referência para a gente. Tá? Então aqui um exemplo de preferências quase lineares. Tá? Aqui eu tenho preferências quase lineares no bem 2, o bem 2 não afeta a taxa marginal de substituição. A minha utilidade marginal é raiz de x1 mais x2. Né? Ou qualquer transformação monotônica dessa função de utilidade também está associada a preferências quase lineares. Né? O importante aqui, né, é que se eu pegar a taxa marginal de substituição, vai ser a derivada
vai ser a razão entre a utilidade marginal do bem 1. Quando eu derivo essa função parcialmente em relação a x1, eu fico com a utilidade marginal do bem 1 é 1 sobre 2 raiz de x1, sobre a utilidade marginal do bem 2, se eu derivo essa função em relação a x2, a utilidade marginal do bem 2 é evidentemente 1. Então a minha taxa marginal de substituição é 1 sobre 2 raiz de 1, né? Perdão, vai ser 1 sobre 2 raiz de 1 dividido por 1, que é 1 sobre 2 raiz de x1. Eu falei raiz de 1, né? Raiz de x1. Tá? 1 sobre 2 raiz de x1, que é um valor independente de x2. Né? A minha taxa marginal de substituição não depende de quanto eu consumo no bem 2. Tá? Um segundo exemplo, tá? Esses dois exemplos eu vou usar bastante, então talvez valha a pena a gente recordar. Né? Aqui eu tenho um caso em que as preferências são quase lineares em x1. Né? A utilidade marginal do bem 1 nesse caso é igual a 1, né? E a utilidade marginal do bem 2 é a derivada dessa função de utilidade em relação a x2, a derivada parcial, que vai dar 1 sobre x2. A minha taxa marginal de substituição é 1 sobre x2, né? Que é o inverso de x2, né? De fato é menos a utilidade marginal de 1 sobre a utilidade marginal do bem 2, então é menos 1 sobre x2, que vai ser menos x2. A taxa marginal de substituição, nesse segundo caso, não é afetada pela quantidade consumida do bem 1. Eu tenho preferências quase lineares em x1. Tá? Bom, vocês já devem ter visto muitas decorrências das preferências quase lineares em x1 e em micro 1, tá? Mas, de novo, a gente vai usar esse caso particular muitas vezes. E, finalmente, agora um conjunto de preferências que vão ser bastante usadas, e em particular aqui porque são preferências que é fácil a gente ilustrar algebricamente. Tá? A gente consegue derivar a função de demanda, né? Enfim, equilíbrio do consumidor, ou no caso de funções de funções de produção, funções de oferta, equilíbrio do produtor, com uma relativa facilidade quando a gente trata com preferências que são chamadas preferências homotéticas. Tá? O que são preferências homotéticas? Bom, vamos lá. Tá? Aqui eu posso falar em termos da definição, que eu acho que fica mais ampla, né? Porque ela é baseada em preferências. Tá? Imagine que eu tenho um vetor... tenho duas cestas de bens originais, tá? X e Y. Tá? As preferências vão ser homotéticas quando, sempre que x for ao menos tão boa quanto y, quando eu multiplicar x por uma constante real lambda, eu vou obter uma cesta de bens que vai ser ao menos tão boa quanto lambda y. Então lembrem que lambda x, né, significa o seguinte: eu estou multiplicando todos os... lambda maior que zero. Tá? Então, lambda x significa que eu estou multiplicando todos os componentes de x por essa constante lambda. Né? Então, se lambda é igual a 2, por exemplo, lambda x quer dizer o seguinte: eu quero uma cesta de bens que tem o dobro da quantidade de todos os bens comparativamente à cesta x original. Né? Então, o que as preferências homotéticas estão dizendo é o seguinte: se eu multiplico todo o meu consumo na cesta x por lambda, e x é preferido a y, essa cesta resultante lambda x vai ser preferida à cesta lambda y. Tá? Sempre. Né? Então isso aqui é o que a gente define por preferências homotéticas. Tá? Essas preferências homotéticas, elas têm algumas propriedades interessantes. Tá? Primeira delas, tá? É a seguinte, tá? Se as minhas preferências são homotéticas, elas sempre são passíveis, tá? De serem representadas por uma função de utilidade que a gente chama de homogênea. Tá? O que é uma função homogênea? Uma função uma função qualquer homogênea, né? É uma função que, quando eu multiplico todos os argumentos dessa função por uma constante lambda, tá? O valor que eu vou obter é igual a essa constante lambda elevado a um k. Esse k aqui é uma propriedade dessa função de utilidade, tá? Uma constante k, vezes o valor da minha função de utilidade, da minha função original. Tá? Então, se a minha função de utilidade for homogênea de grau k, por exemplo,
Quando eu dobro o consumo de todos os bens, tá? A minha utilidade vai ser multiplicada por 2 elevado a k. Tá? Em particular, no caso da teoria do consumidor, tá? É, elas vão ser homogêneas de grau k, tá? E esse k aqui vai ser maior do que zero. Isso aqui é importante, tá? Então, se eu tirar a raiz késima dessa função aqui, eu estou fazendo uma transformação monotônica. Então, em particular, no caso da teoria do consumidor, é, é, o, o, as preferências homotéticas podem sempre ser representadas por uma função homogênea de grau 1. Tá? Então, uma função homogênea de grau 1 é uma função que tem a seguinte propriedade. Uma função de utilidade homogênea de grau 1 tem a seguinte propriedade. Se eu dobro o consumo de todos os bens, a minha utilidade vai dobrar. Se eu reduzo a metade o consumo de todos os bens, a minha utilidade vai ser reduzida à metade. Né? As funções homogêneas são muito fáceis de trabalhar, né, matematicamente, vocês devem estar acostumados com isso. Se não tiverem reconhecido explicitamente, implicitamente vocês vão ver que vocês trabalharam com muitos exemplos em cálculo, em microeconomia, que envolvem funções homogêneas, porque elas são fáceis de trabalhar. Em especial as funções homogêneas de grau 1. Tá? Mas do ponto de vista econômico, qual que é a consequência, né, das preferências homotéticas? E de novo é uma consequência só das preferências homotéticas. Tá? Se as preferências forem homotéticas, as taxas marginais de substituição dependem apenas do consumo relativo dos bens. Tá? Isso é apenas da razão de consumo entre os bens e não dos valores absolutos desses bens. Né? Isso quer dizer o seguinte, de fato, se eu multiplico o consumo de todos os bens simultaneamente pela mesma constante positiva, de tal maneira que a razão de consumo entre os bens continua a mesma, a taxa marginal de substituição não vai ser afetada. Né? Então, se as minhas preferências forem homotéticas, tá? Eu vou conseguir desenhar uma linha reta ao longo da qual as curvas de diferença vão ter a mesma inclinação. Só que essa linha reta não vai ser uma linha reta vertical ou horizontal, como era o caso das preferências quase lineares, mas vai ser uma linha reta que passa pela origem. Tá? Então, qualquer linha reta que passe pela origem, tá? A taxa marginal de substituição ao longo dessa linha reta vai ser sempre a mesma. Né? A taxa marginal de substituição aqui é a mesma que aqui e a mesma que aqui. As curvas de indiferença têm a mesma inclinação ao longo dessa linha reta. E elas vão ter a mesma inclinação ao longo de qualquer linha reta que passe pela origem. Tá? Então aqui desenhei uma outra linha reta e ao longo dessa outra linha reta todas as curvas de indiferença têm a mesma inclinação. Então essas são as preferências homotéticas. Tá? E o que vocês talvez podem checar, enfim, e ver que a maioria dos exemplos que a gente dá em teoria microeconômica são ou de preferências quase lineares ou preferências homotéticas. Por quê? Porque esses exemplos quase sempre são fáceis de resolver, é fácil de tratar. Tá? Quando a gente vai para não homoteticidade, tá? E não quase linearidade, a nossa vida começa a ficar um pouco mais complicada. Né? Então, a gente dá esses exemplos porque são exemplos que são fáceis de serem tratados algebricamente. Mais um comentário, tá? Talvez vocês já tenham se perguntado, ou já tenham visto, né? Notem que essa nossa definição de preferências homotéticas, elas incluem os casos substitutos perfeitos e complementares perfeitos. Substitutos perfeitos e complementares perfeitos são casos particulares de preferências homotéticas. Né? De fato, tanto no caso de substitutos perfeitos quanto de complementares perfeitos, desenhando uma linha reta passando pela origem, a taxa marginal de substituição não se altera. Né? No caso de substitutos, se ela for definida, é claro. Né? No caso de substitutos perfeitos, eu tinha esquecido de comentar, né? É bom comentar isso, porque tem no caso de substitutos perfeitos, né? Vamos supor que aqui estão as minhas. A taxa marginal de substituição é constante, né? Portanto, qualquer linha reta que eu trace passando pela origem, tá? Ela vai cruzar as curvas de indiferença em pontos com a mesma taxa de substituição. Então, substitutos perfeitos é um caso particular. Né? E no caso de complementares perfeitos, tá? O que eu vou ter é isso aqui, né? Aqui está o bem 1, aqui está o bem 2, tá? Qualquer linha reta
que eu trace passando pela origem, o que, que vai acontecer? Tá? Ela vai encontrar as minhas curvas de indiferença, essa linha reta, tá? Todas as curvas de indiferença ela vai encontrar ou no trecho horizontal de todas as curvas de indiferença, um trecho como esse aqui, né? Ou no trecho vertical, né? Trechos como esse aqui, tá? No trecho horizontal da curva de indiferença, a taxa marginal de substituição, o que, que é? No trecho horizontal da curva de indiferença, a utilidade marginal do bem 1 é 0 e a do bem 2 é 1, né? Vai ser 1, né? Ou vai ser A, né? Enfim, vai depender do parâmetro. Mas se eu normalizar nessas preferências, então nesse trecho aqui, a taxa marginal de substituição é igual a 0, né? No trecho horizontal da minha curva de indiferença. E no ponto, tá? Aqui também, né? É 0 e 0, tá? E no trecho vertical da minha curva de indiferença, né? Nos trechos verticais da minha curva de indiferença ou no vértice dessa curva de indiferença, de fato a taxa marginal de substituição é indefinida. Se eu medir a taxa marginal de substituição em unidades do bem 2 por unidade do bem 1, né? Ela vai ser definida caso eu meça em unidades do bem 1 por unidade do bem 2, ela vai ser igual a 0. Né? Mas aqui, se a gente pensar que a inclinação das curvas de indiferença vai ser sempre a mesma, né, ao longo de qualquer linha reta passando pela origem. Então, tanto substituto perfeito quanto complementar perfeito são casos particulares de preferências homotéticas. Tá? Então, eles estão incluídos nesse caso. Já as preferências quase lineares, não. Né? As preferências quase lineares, a maioria das preferências quase lineares não vão ser homotéticas, né? Então eu não posso dizer se as preferências são quase lineares, elas vão ser homotéticas, isso eu não posso dizer. Mas eu posso dizer que todas, se as preferências, se o consumidor considera dois bens substitutos perfeitos, as preferências são homotéticas, e se ele considera dois bens complementares perfeitos, as preferências também são homotéticas. Bem, eu acho que eu vou parar aqui, que a gente está... Ah, não, a gente eu acho que dá para a gente prosseguir. Eu olhei para o relógio errado aqui. Então, vamos pegar dois exemplos, que são dois exemplos que vão aparecer, e vocês já viram, né, muitas vezes. No primeiro caso, certamente explicitamente, no segundo caso, talvez, né, já tenho explicitado para vocês. Tá? Então, o primeiro exemplo de preferência homotética são as chamadas preferências Cobb-Douglas. Né? As preferências Cobb-Douglas, na sua forma mais genérica, tem esse formato. Eu podia até colocar uma constante aqui, né? Uma maiúscula, né? Para ficar um caso mais genérico ainda, tá? Mas são preferências que podem ser representadas por essa função de utilidade ou qualquer transformação monotônica dessa função de utilidade, né? Então, em particular, né, eu coloquei esse A maiúsculo aqui, mas e esse A maiúsculo maior do que zero também, tá? A maiúsculo maior do que zero, né? Como esse A maiúsculo pode ser eliminado, né, aplicando a seguinte transformação monotônica, dividindo essa função por A maiúsculo, né, daí ele cancela aqui em cima e aqui embaixo. Né? Então por isso que eu não pus o A maiúsculo, né, no slide original, tá certo? E de fato eu poderia simplificar ainda mais, né? No caso das preferências dos consumidores, por exemplo. Assim, mas por que eu citei esse A maiúsculo? Porque quando eu tiver numa função de produção, esse A maiúsculo pode ter uma relevância, né? E mais ainda, né, se eu estiver pensando só em teoria do consumidor, o que eu posso fazer é aplicar uma outra transformação monotônica para essa função de utilidade, que seria extrair a raiz, né, de ordem A mais B. Né? Elevar a mais B, né, essa função de utilidade dos dois lados aqui, né, raiz de ordem A mais B. Deixa eu fazer de outra maneira. Elevar a 1 sobre A mais B. Como isso daqui é uma transformação monotônica, né, assumindo x1 e x2 positivos, tá? A e B positivos também, né, já está explicitado aqui, tá? Então essa transformação aqui não vai afetar a ordenação, né, e portanto ela também é uma função de utilidade. E nesse caso aqui eu vou ter uma função v de x1 e x2 igual a x1 elevado a A sobre A mais B, x2 elevado a B sobre A mais B. Vamos chamar esse carinha aqui de alfa, tá? Se A sobre A mais B é alfa,
B sobre A mais B vai ser 1 menos alfa, né? Então fica uma função que agora só depende de um parâmetro, né? x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a 1 menos alfa, tá? Então isso daqui também é uma representação adequada das preferências Cobb-Douglas, né? E de fato qualquer transformação monotônica dessas preferências também é uma representação adequada, tá? Se vocês assumirem x1 e x2 estritamente positivos, de tal maneira que 1 de x1 e x2 vai ser sempre maior ou igual a zero, eu posso fazer uma outra transformação, que é uma função agora w de x1, x2, eu posso dizer, suponha que a função w seja o logaritmo, né? Vou colocar, bom, pode ser qualquer logaritmo, tá? Aqui eu coloquei o logaritmo neperiano, mas não precisa ser isso, né? O logaritmo da função x1 e x2, tá? E nesse caso aqui, né, aplicando a transformação logarítmica, vai ser a x1 mais a ln de x1, né? Mais b ln de x2, né? Então a utilidade nesse caso vai ser linear em relação ao logaritmo dos dois bens, né? E aí a gente usa, né, a transformação que for mais conveniente para cada caso, tá? Mas essa apresentação é comum para uma função Cobb-Douglas, tá? Se vocês virem isso, identifique que não é uma Cobb-Douglas, né? Ela está disfarçada, mas é uma Cobb-Douglas, e essa representação também é comum, tá? Então, vendo isso aqui ou isso aqui, eu espero que vocês identifiquem, né, de cara que se trata de uma Cobb-Douglas, tá? E o que acontece com essa função de utilidade Cobb-Douglas, né, é que ela a gente pode calcular aqui as taxas marginais de substituição e checar que ela é efetivamente homotética, que a taxa marginal de substituição depende apenas da razão x2 sobre x1, né, e não dos valores absolutos x2 sobre x1. Então calcule aqui a utilidade marginal do bem 1, né? Então Caio, usando a regra da potência, vai dar ax1 elevado a menos 1, x2 elevado a b. A utilidade marginal do bem 2 vai ser bx1 elevado a x2 elevado a b menos 1. A taxa marginal de substituição vai ser o módulo dela, né? Vai ser a razão entre essas duas utilidades, tá? Então se eu pegar a x1 elevado x1 elevado a menos 1 x2 elevado a b dividido por b x1 elevado a b ou x2 elevado a b menos 1, tá? E agora a gente pode fazer as simplificações, né? Aqui eu tenho x1 elevado a a e x1 elevado a embaixo, né? Então posso cortar esse x1 elevado a com esse expoente a aqui. Eu tenho x2 elevado a b em cima, que eu posso cortar com o expoente b desse x2 aqui. Então fica a sobre b, x1 elevado a menos 1, bom, x1 elevado a menos 1 é 1 sobre x1, né? Dividido por x2 elevado a menos 1, né? Então 1 sobre x2 elevado a menos 1 é x2. E eu chego a essa taxa marginal de substituição, né? Só que ela vai ter o sinal negativo aqui, porque a taxa marginal de substituição é o negativo da razão entre as utilidades marginais. Pelo menos a gente definiu dessa maneira. E aqui está a nossa taxa marginal de substituição, tá? No restante desse slide eu mostro as representações alternativas, né, que eu acabei de discutir agora há pouco, né, da nossa função de utilidade Cobb-Douglas. Eu tenho inúmeras representações alternativas das nossas preferências Cobb-Douglas, porque qualquer transformação monotônica da nossa função de utilidade Cobb-Douglas representa preferências Cobb-Douglas, mas as mais usuais são essas que vocês estão vendo aqui nesse slide, né? Outro grupo de preferências que são homotéticas, né, e que a gente usa com muita frequência, tá, são as chamadas... não, peraí. Eu acho que eu vou fazer o seguinte... Vou seguir os slides aqui, tá? Eu esqueci. Aqui eu falei de preferências Cobb-Douglas, né, para o caso de dois bens, né? Mas eu posso estender, né, a representação das preferências Cobb-Douglas para o caso de inúmeros bens, né, no caso aqui L bens, tá? E a mesma ideia, né? A ideia é que eu vou ter, tá? As preferências podem ser representadas pelo produto, né, da quantidade consumida de cada bem elevado, tá, a um expoente, né, um coeficiente A
positivo, tá? Isso significa que, na verdade, as preferências Cobb-Douglas dizem o seguinte: a minha utilidade pode ser representada por uma média geométrica, né, do consumo de todos os bens, tá? Esse aqui seria o nosso caso mais geral. Também no caso de bens, tá, essas preferências são homotéticas, tá? O que significa que as taxas marginais de substituição vão depender apenas, a taxa marginal de substituição entre dois bens vai depender apenas da razão de consumo entre esses dois bens, né, e não das quantidades absolutas dos consumos entre os bens, tá? Eu esqueci de enfatizar isso, né? Esse é o resultado relevante, né? Por isso que essas preferências são homotéticas. A taxa marginal de substituição depende de x2 dividido por x1. Quer dizer que se eu multiplicar x2 e x1 pela mesma constante, como essa razão aqui não se altera, a taxa marginal de substituição não se altera. Isso vale também para o caso de L-bens. Bom, e o último caso que eu queria tratar com vocês aqui, tá, é o caso das preferências CS, tá? Que CS vem do inglês, né? Constant Elasticity of Substitution, tá? Então é elasticidade constante de substituição, tá? E as preferências CS são preferências que têm essa forma aqui. Para o caso de dois bens, tá? A gente também pode estender para o caso de N bens, né? Elas são a princípio eu também poderia colocar aqui uma constante, né? Não alteraria em nada o nosso resultado, tá? Mas usualmente a gente apresenta com essa cara aqui, tá? E também tem uma variação, né, comum, que eu posso pegar esse expoente aqui, que é 1, né? Eu poderia colocar aqui um gama sobre ρ, tá? O gama seria um valor maior do que 0, tá? Isso é mais interessante quando a gente estiver falando de função de produção, onde esse A e aquele gama podem ter algum significado. Aqui eles realmente não vão ter nenhum significado relevante. Então, se as preferências de consumo de dois bens forem CS, tá, elas podem ser reduzidas, tá, a uma fórmula como essa aqui. De fato, eu deveria fazer uma definição um pouco mais geral que eu não coloquei aqui, que é a seguinte, tá? Eu vou dizer que as minhas preferências são CS se elas forem definidas em função de um parâmetro ρ, tá? O ρ eu vou colocar aqui, a gente podia então generalizar um pouquinho mais isso aqui. Eu vou dizer, o ρ é um parâmetro real qualquer, tá? E essas preferências, elas vão ter o seguinte formato. Elas vão ser x1 elevado a A vezes x2 elevado a 1 menos A, caso o ρ seja maior do que, seja igual a 0. E aqui vão ter esse formato aqui, caso contrário. Então vocês podem ver, eu estou dizendo o seguinte, então eu devia ter corrigido esse slide, mas fica corrigido aqui, tá? Do jeito que eu defini agora, então tira esse ρ, seja diferente de 0, tá? O A sim entre 0 e 1. Do jeito que eu defini, eu estou dizendo o seguinte, olha, essas preferências, elas são funções, né, de duas variáveis e um parâmetro ρ, né? Se eu escolher esse parâmetro ρ como sendo igual a 0, tá? Esse parâmetro ρ vai definir efetivamente as preferências. Se eu escolhi esse parâmetro ρ como sendo igual a 0, eu vou ter a função de utilidade Cobb-Douglas, né? Se eu escolher esse parâmetro ρ como sendo diferente de 0, tá? Usa essa fórmula aqui para calcular a utilidade de cada cesta de bens, tá? Eu tô colocando a função de utilidade Cobb-Douglas como um caso particular da função CS, tá? E vocês vão ver que isso aqui não é arbitrário, né? Porque, aliás, eu não vou demonstrar isso passo a passo, mas eu vou argumentar que isso não é arbitrário porque na medida que o ρ se aproxima de 0, essa função aqui, ela se aproxima dessa função aqui em cima, né? Então as preferências, essa fórmula aqui, ela no limite, quando o ρ é igual a 0, ela passa a se comportar como essa fórmula aqui, tá? Então é uma solução de continuidade, né? Então não tem nada de muito artificial nessa definição em duas partes dessas preferências CS. Mas vamos pegar aqui as preferências CS, tá? E vamos calcular. Aliás, eu acho que eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou liberar vocês agora, por quê? Porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir chegar ao final disso aqui. E como é um caso importante, né? Eu acho que vale a pena a gente repisar essas preferências CS.
eu vou deixar para desenvolver um pouquinho mais essas preferências na aula de amanhã, tá? Então, que só está faltando isso da nossa revisão da parte de referências mesmo, e daí a gente passa para a parte de equilíbrio do consumidor. Daí a gente faz com mais paciência, né? Porque eu quero mostrar para vocês como essa formulação de preferência ela tem uma grande flexibilidade, né? Para representar diversos formatos de preferências, tá? De preferências homotéticas, pelo menos, né? Então, ela pode ser muito útil para a gente, né? Ela é muito versátil, mas eu acho que não vai valer a pena a gente fazer isso agora, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu paro agora, tá? A gente continua na próxima aula, tá? Eu retomo das preferências CES e exploro um pouco mais essas preferências e daí a gente parte para a parte de teoria do consumidor. Então, a princípio é isso, gente. Eu